Saravá fraterno a todos, mais esse encontro, mais esse bate-papo aqui no nosso Portal de Aruanda, o canal do Portal de Aruanda. Primeiramente quero agradecer, como sempre, aos nossos simpatizantes, aos nossos amigos, que têm acompanhado o nosso trabalho, os nossos artigos, lá no nosso canal, tanto do YouTube, como principalmente o nosso canal, o nosso portal do Facebook. É sempre uma satisfação trocar conhecimentos, trocar ideias e contribuir de alguma forma para as pessoas, de um modo geral, que estejam querendo falar sobre espiritualidade. Dentre algumas perguntas que me fizeram, a que eu vou abordar aqui hoje, é um assunto que já é muito, mas muito difundido nos meios de comunicação ligados à Umbanda, e tantos livros, tantas literaturas que falam sobre o assunto, que é a questão do Exu, O Exu sendo comparado muitas vezes a coisas ruins, a demônio, a diabo, a mitos que não pertencem ao universo dos cultos afro ou até mesmo da própria Umbanda, por conta de um desconhecimento total. Na verdade, é como eu estou dizendo, muitos já abordaram e abordam esse assunto. Aliás, eu vejo que a quantidade de gente de conceituada falando sobre espiritualidade, Umbanda, mediunidade, não falta nos meios de comunicação que nós temos disponíveis hoje. Então não faz sentido a pessoa hoje, com tanta informação, com tanta clareza, ela ainda entender que essas forças espirituais são seres trevosos ou seres que estariam somente à disposição para fazer mal a quem os procura. Lamentavelmente, a gente vê muito isso, vê muita bobagem, vê muita palhaçada, principalmente aqueles que difundem, aqueles que trazem o conceito da outra religião, a religião que hoje nada mais faz do que uma inquisição contemporânea. Nos cultos afro, as noções de bem e mal são completamente diferentes da trazida pela cultura europeia, católica apostólica romana, E para eles, esse mal, esse ser maligno, esse mito do mal que é constantemente colocado nos estudos bíblicos, é bem diferente. Eles não têm essa noção de mal, de um ser maligno. Essa concepção é tão confusa que nos remete a um acondicionamento de infantilidade, se nós pararmos para pensar e estudar exatamente a origem desses mitos, dessas lendas, desses folclores.
A origem do mal, que tanto é difundida pelos cultos, pelos cristãos, vem dos tempos ainda do Torá hebreu, né? Porque a Bíblia, ela foi trazida de uma compilação feita por Constantino no ano de 325 depois de Cristo. E o interesse naquela ocasião era que dele aumentar o seu império, que por sinal Constantino foi um imperador sanguinário. Ele, percebendo naquele tempo que o interesse dele era cada vez maior por conquistas, aumentar o seu império, ele percebeu que os cristãos naquela época eram muitos, e quanto maior adeptos ele tivesse, maior seria o seu sucesso em suas empreitadas de conquistas imperiais. Então a Bíblia, ela é montada com um interesse político. Acreditem ou não, não é o Marcelo que está inventando essa história. Esse livro é um livro que foi construído com esse interesse naquela ocasião. Tanto que o Evangelho dos Apócrifos, eles são retirados porque não interessava para a conjuntura naquele tempo. E essa origem de bem e mal vem desde os tempos da Suméria, vem desde os tempos das tábuas sumérias, onde existia demônios que andavam pelo mundo, né, segundo a crença também dos sumérios, para dificultar a vida das pessoas. Embora existisse também aqueles que nós chamamos que eles chamavam, né, melhor dizendo, de demônios bons, aqueles que eram os guardiões, muito parecido com o que nós vemos nos Exus, guardiões que militam e trabalham na Umbanda. Outro detalhe importante é a maneira com que a palavra demônio passou ao longo dos séculos, até chegar nos dias de hoje dessa maneira totalmente equivocada. Na verdade, muito antes de Bíblia, de qualquer coisa, a palavra daimon significava espírito. Então muita coisa que se diz que está na Bíblia, né, e na tradução do aramaico até o latim e consequentemente o português e as muitas traduções que ocorreram nesse livro, foi se conotando que o demônio era um ser do mal. Mas na origem da palavra, a palavra daimon, que é demônio em português, nada mais do que significava do que espírito. Então tudo que era espírito era daimon. E essa corruptela ocorreu durante os séculos e até os milênios, até chegar hoje dessa maneira em que as pessoas querem ditar essa nomenclatura ao pé da letra. Então a Bíblia já começa por aí, é totalmente interpretada e compilada por interesses políticos. Ela tem todo o seu valor histórico, não estou aqui contestando o seu valor histórico, é um livro que passa por séculos e mais séculos, montando crenças, dando embasamento para a crença de um modo geral, cristã, mas ela não pode ser considerada a palavra de Deus, como muitos querem. Infelizmente, essa é uma grande verdade, porque Deus não pegou a mão dele ali e escreveu absolutamente nada. Aquilo que está lá foi escrito por homens, né? Nada mais do que
escrito por homens, com as noções de seu tempo, com o conhecimento e a cultura inerente ao seu tempo e que não se aplica a realidades que nós vivemos nos dias atuais. Por conta dessa origem de bem e mal que vem ali desde a Bíblia, da Gênese, e foi passando até a nossa formação cultural, ao chegar nos tempos em que já estava sendo construída a Umbanda, houve o sincretismo, um sincretismo religioso que ocorre por conta da situação da cultura predominante dos portugueses, que proibiam com que os seus escravos fizessem o culto de acordo com as suas origens, com as suas tradições. Dessa maneira, houve, para que se permitisse o culto, uma necessidade imposta de se sincretizar deuses ou santos católicos aos deuses ou orixás do panteão africano. Essas associações foram feitas de acordo com as suas características, assim como Ogum, sendo o orixá da guerra, o orixá ferreiro, ele foi sincretizado com São Jorge Guerreiro, que era o orixá, que era era o santo católico, soldado, guerreiro. Foi feita essa associação, assim como Santa Bárbara, a santa das trovoadas, invocada sempre nesses momentos em que há as trovoadas, os relâmpagos. Foi feito a associação a Yansan ou Oiá, que pertencia a esse universo da natureza na sua concepção do seu culto. E assim foram todos os orixás, junto aos santos católicos, até que chegar em Exu, que era o orixá irreverente, aquele que fazia as artimanhas nas lendas lusitanas dos cultos da África, né? Desta forma, os jesuítas tomaram em seu conhecimento, em seu estudo, de uma forma completamente equivocada também, em colocar Exu ao associá-lo ao diabo, né? Houve também com Santo Antônio de Batalha algumas situações em que foi o que houve o sincretismo, mas na verdade a que mais se intensificou foi sem duvidamente associar o Exu ao capeta, ao demônio, ao tinhoso, a tudo que era ruim. Não só Exu, mas também os outros orixás também foram demonizados depois com a chegada das igrejas neopentecostal, fazendo com que as pessoas, por falta de conhecimento, fossem entendendo que essas forças espirituais fossem colocadas como seres das trevas. Infelizmente, a Umbanda também deve muito por isso, porque o despreparo dos seus médiuns, a falta de estudo, as alucinações que ocorrem em muitos terreiros aí, fizeram com que o próprio umbandista também, o próprio espiritista que manifestava a sua mediunidade com essas entidades, também tivessem, se não até a maior contribuição para esse estado de coisas que virou essa associação de demônio à demonização de Exu. Uma pena, uma falta de conhecimento total, uma falta de visão e até mesmo de alucinação dessas pessoas. Infelizmente, não há outra classificação a se dar. Exu
ele é um mago. Exu é uma entidade poderosa, representante também dos orixás. Responde às forças espirituais, às irradiações de Deus. É um agente mágico, pertence e responde a todo o universo espiritual, segundo a lei maior e a justiça divina. Não existe tranca-rua, sete encruzilhada, Exu meia-noite, Exu Zé Pilintra baixando em igrejas evangélicas e fazendo aquelas palhaçadas que ocorrem por essas pessoas alucinadas. Por favor, entendam isso, aprendam, estudem, procurem entender a origem desses espíritos e por onde eles trabalham e respondem. Não existe absolutamente nenhuma possibilidade de um Exu tranca-ruas, com a sua força, a sua grandeza, por exemplo, baixar numa pessoa maluca, desvirtuada, à frente de uma palhaçada, de um circo armado nessas igrejas neopentecostal, onde um pastor, sem nenhuma condição de absolutamente nenhuma outorga espiritual, expulsa ele e o chama de demônio, e a entidade se contorce ali, e como num passe de mágica, ele vai embora, e trazendo para si todo o enredo de infelicidades daquelas pessoas. Todos nós sabemos que muito que ocorre nesses locais são combinados e até é pago cachês para essas pessoas, para elas fazerem aqueles circos. Mas vamos dizer que existam médiuns e pessoas que tenham ido nesses lugares na iminência ou na ideia de uma manifestação mediúnica. Volto a dizer, quando isso ocorre, não é nenhuma dessas entidades de patente, como eu citei agora há pouco. O máximo que pode existir é um quiumba, que é um espírito marginal, um espírito embusteiro, malfazejo, que sim, vive à margem, vive nas trevas, para única e exclusivamente fazer mal ao seu obsedado ou obsediado. Esses espíritos são espíritos que vagam pelo planeta, ligados às energias mais baixas que existem e se alimentam delas. Muitos deles até se animalizam por conta dessa situação terrível em que eles se encontram de tormentas espirituais. Então, se ocorrer uma manifestação de uma entidade ali, com toda e a mais absoluta certeza, são os quiumbas. Ou, na pior das hipóteses, os obsessores. Pessoas que de alguma forma, seres espirituais desencarnados, que de alguma forma estão ligados ao enredo da existência dessas pessoas. E por processos kármicos, eles voltam e ficam obsediando aquelas pessoas que os alimentam por conta também da falta de atitude ou de se espiritualizar corretamente. Então, gente, eu sei que talvez muitos já ouviram isso, né? O que eu acabei de relatar aqui. Mas é importante saber que é preciso se desmistificar tanta bobagem que a gente vê por aí. Eu nunca vi tanta bobagem junta na mídia brasileira. A mídia brasileira está passando por um processo de carência intelectual que dói mesmo ver. É triste ver o que nós estamos observando na mídia, não só na mídia televisiva, mas em todas as mídias, né? E principalmente a TV aberta nossa. Não só pelo âmbito religioso ou qualquer coisa assim, é uma falta de programação construtiva
que dá pena de quem realmente senta na frente de uma televisão e como que essas mídias estão alienando o raciocínio das pessoas. Nós temos que falar sobre isso para que haja um pouco de conceituação, para que haja um pouco de desenvolvimento de raciocínio. Exu, ele é um orixá. Ele é um orixá primordial. Antes da concepção do mundo, Exu já nas lendas, já fazia parte da construção do nosso mundo. De lá do Orum, que é o céu, como se entende, para o Aiê, que é a terra. Então esse ser, ele é de uma envergadura fantástica, que merece todo o nosso respeito. Falando de orixá, falando do Exu, que trabalha, que responde aos orixás, que são esses que incorporam em seus médiuns para consultas, esses também são, perante a força do orixá Exu, eles estão respondendo para também orixás de todas as irradiações. Então Exu jamais seria um ser estúpido, imbecil, que não sabe o que faz e que fica à mercê de entregas apenas de pinga, de cachaça e de vela para fazer mal para alguém. Já começa por aí. Nós temos que raciocinar. Que espiritualidade é essa? Que ser é esse que submeteria a coisas ridículas como essa? Então são coisas do ser humano. O ser humano, ele é cheio de falta de bom senso. É preguiçoso, muitas vezes sim, de estudar, de entender as origens de onde saem as palavras, as conceituações e as nomenclaturas. E fazem com que alucinações surjam muito por aí em torno do universo mediúnico. Então, gente, existe uma grande diferença entre o Exu, que responde ao orixá, o guardião, com qualquer associação com demonologia. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Ah, mas eu vi lá, tem a imagem. Isso aí é coisa de comerciante inescrupuloso que quer ganhar dinheiro, que não sabia o que fazer. Tanto que os próprios umbandistas hoje já estão banindo essas imagens ridículas de chifre, pé de cabra e de seres animalizados. Ridículo. Sempre foi ridículo. Nunca entendi o Exu da meia-noite, que é o meu guardião querido, daquela maneira. Tanto que a escultura que eu tenho dele fui eu que fiz e que está lá na minha tronqueira, no terreiro onde eu administro. Então, nunca foi, sempre foi muito bem claro para mim, nunca o enxerguei como um ser trevoso, um traíra. Isso é coisa da mente de pessoas mal intencionadas, sem estudo, sem preparo e que acabaram difundindo essa ideia ridícula de Exu por aí. Então, friso mais uma vez a todos os umbandistas, aqueles espiritualistas, até mesmo que estão também no candomblé, em todas as religiões espiritualistas de cunho mediúnico, repensem esse tipo de bobageira que colocaram no inconsciente coletivo de todos os médiuns. Exu não é um ser traíra. Exu não está para essas bobagens. Isso é alucinação das pessoas. Exu, ele responde aos orixás. Exu é um ser de luz que trabalha nas trevas para a luz. Aquele que é mais próximo da nossa essência, aquele que está mais próximo, são os nossos compadres, mais próximos do universo encarnado, do universo humano, mas são grandes magos
grandes seres espirituais formados. Eu estou falando aqui dos verdadeiros Exus. Se em algum terreiro, se em algum local se depararam com negociatas, com conversas desconexas, papos furados em entidades, pombagiras insinuantes como prostitutas, que não tem nada a ver também essa história de pombagira prostituta, pensem bem se esse terreiro é um lugar interessante para vocês. Procurem um outro lugar, um lugar mais sério, um lugar de capacitação mediúnica, e vão se deparar com toda certeza com os verdadeiros Exus, aqueles que respondem aos orixás, aqueles que são guardiões, aqueles que são nossos guias espirituais, também com toda a grandeza, toda a sabedoria e toda a luz pelo qual eles pertencem e o trabalho pelo qual eles foram designados para o nosso aprimoramento aqui no planeta Terra. Que fique bem claro essa história, que fique bem explanada, e para aqueles mais velhos, repensem se ainda estão com esses conceitos equivocados. De Exu demônio, de Exu do mal, de Exu com tronqueiras fedidas, com restos de comida, com coisas putrefando. Repensem um pouco. E para aqueles mais novos que estão chegando agora e entendendo o universo da Umbanda, o universo da espiritualidade, procurem, como eu falei, de uma forma bem breve, porque é um assunto extenso para se explanar. Mas procurem entender que Exu nunca foi e nunca será nada ligado a coisas do mal, seres estúpidos que estão à disposição para patrocinar as manias humanas. São magos, são executores, vão para cima daquilo que tem que ir, destroem baixas magias, agem com firmeza naquilo que é determinado pela lei maior, punem quando tem que punir, porque se é permitido que eles façam, que eles punam os infratores, é Exu quem vai punir, sim. Então respeitem Exu. Não ache que aquela gargalhada, aquele tom, às vezes brincadeira, que um Exu faz num médium devidamente incorporado, é sinal de fazer, de achar que aquilo ali é uma tremenda, de uma malandragem, de uma safadeza. Vamos respeitar Exu, porque é nesse momento é que ele pega aquele que está escorregando, é aquele que está desviado. Ok, pessoal? Nós estamos ali, como sempre digo, para finalizar o nosso vídeo desse bate-papo de hoje, na Choupana Pena Dourada, na Avenida Alda, 1041 em Diadema. É uma avenida bem próxima do centro de Diadema. Estão todos convidados, quem ainda não conhece a Choupana, para conhecer a nossa casa, a nossa proposta de trabalho dentro da Umbanda tradicional. Sou, como sempre costumo salientar, uma pessoa aberta para ajudar naquilo que eu posso, lá no terreiro ou através dos nossos mecanismos de contato via Portal de Aruanda no Facebook ou até mesmo aqui pelo nosso canal do YouTube. Motumbá para quem é de Motumbá, Saravá para quem é de Saravá. Que Oxalá abençoe e até o próximo encontro. Axé.